Será que nós devemos falar sobre morte com as crianças? Hoje quero fazer a resenha deste livro aqui, do Charles Dickens. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. E você sabe que nesse canal eu falo sobre livros, o meu aprendizado com os livros, crescimento pessoal e a transformação que tem acontecido na minha vida e também pode acontecer na sua, que Deus faz na gente através da leitura. E hoje esse vídeo é excepcional porque mais uma vez na minha vida, né, dentro das coisas que tem acontecido, momentos assim estratégicos, Deus coloca na minha vida livros que vêm trazer pra mim respostas, consolo, sabe, de uma coisa muito ruim que aconteceu comigo. Eu acho que quem tá acompanhando a trajetória que vai na playlist um livro por semana de 2025 vai ver mais ou menos a sequência de acontecimentos que tem acontecido. Parece assim que a gente entrou numa espiral em 2 anos assim, de muitas coisas acontecendo. Mas assim, eu vou deixar essas explicações para a resenha. A próxima resenha, que provavelmente é a 16ª semana de... pro vlog, né? 16ª semana de leitura. Porque eu abri uma sessão e não pus a resenha do livro que eu ia pôr no canal nesse período aqui, né? Que tá acontecendo. Pra quem já está aqui no tempo que as coisas estão acontecendo real. Por conta desse acontecimento, no final do vídeo eu vou explicar o que aconteceu aqui comigo, uma perda assim complicada, e vou falar um pouco desse livro aqui do Charles. Assim, ó, já vou falar pra vocês que vai ter spoiler sim, porque esse aqui é um livro antigo, é um clássico infantil, assim, acho que a gente pode dizer que é um clássico infantil, que pra vocês entenderem como as coisas funcionam, eu acho que é importante que a gente conte a história, né, toda. Então pode ser que tenha uma outra spoiler, tá? Mas são livros infantis, a gente lê muitas vezes, repetidas vezes com os nossos filhos, então acho que spoiler, né? Enfim, o que acontece? O Charles Dickens, pelo que consta, pelo que eu já li, ouvi falar, ele é de um tempo antes do Lewis, né? Acho que é século XIX, e o Lewis é do século XX, né? Então, pelo que consta ali, o Lewis gostava do Charles Dickens, gostava de ler, falava bem dele, né? Como crítico literário. Mas, até porque, assim, ó, o Charles Dickens, até que nesse livro aqui, no prefácio, a Marcela fala sobre leitura em voz alta no Instagram. Ela prefaciou esse livro e ela que tinha o sonho de trazer esse livro. Pelo que eu entendi, numa conversa com o pessoal da Texugo, eles acabaram trazendo pra ela esse livro pro Brasil, tá? A tradução deste livro aqui. E ela conta aqui que um crítico literário dizia que o Charles Dickens era conhecido como o romancista das desgraças pessoais com um otimismo cor-de-rosa, tá? Então, assim, a vida do Charles Dickens, ele era cristão, pra quem não sabe. A gente pode ver aqui já neste livro aqui o motivo pelo qual ele era cristão. A gente vê, assim, que ele é cristão, né? Não o motivo, mas que ele é cristão. E pelo que consta, numa época da vida ele se converteu ao anglicanismo. Mas é que assim, ó, o Charles, ele tinha uma grande questão com a caridade, né? Caridade no sentido de amor, bondade, sabe? Também, mas com essas questões sociais. Porque ele sofreu muito na vida dele. Até os 12 anos, ele vivia uma vida tranquila, assim, o seu pai trabalhava, conseguia manter uma biblioteca ali pra ele, porque na época a gente ter livros não era uma coisa, né? Era uma coisa cara. E muita gente acha que é caro hoje em dia ter livro, né? Considerando que no nosso país, por exemplo, a gente não é tão tributado nos livros quanto nas outras coisas, mas é porque o livro não é uma prioridade na nossa vida aqui. E a gente não tem tanto conhecimento de clássico e coisas do tipo, mas não é consideravelmente caro perto de outras coisas. Como, por exemplo, toda criança tem um tablet. Quantos livros tu compraria com um tablet? Que não é nem recomendado para uma criança, né? Então, é mais ou menos nesse nível aí. Então o Charles, ele até os 12 anos, ele teve até uma escola particular, parece que o pai dele conseguia manter, mas o pai dele se meteu os pés pelas mãos e acabou sendo preso por conta de dívidas. Acho que não foi não só o pai dele, acho que mais pessoas da família, naquela época, como é que eram as coisas, eram diferentes, né? Mas o que acontece é que o Charles teve que, com os 12 anos, trabalhar numa fábrica de graxa, se não me engano, e foi uma situação bem degradante, ele sofreu bastante. Então ele escreve depois, no futuro, muitas coisas que tem a ver, tem conexão com aquilo que ele viveu, sabe? Então a gente vê alguns personagens inspirados no sobrinho dele, muitos personagens e histórias inspiradas nas histórias que ele passou. Ele tem muito isso vivo, né? Essa coisa da caridade, da bondade, de ajudar os mais necessitados, dessa necessidade de que a humanidade, né, precisa de ajuda e que as pessoas precisam ajudar. Ele, a princípio, ele não se envolve politicamente com nenhum viés ideológico, assim, de nenhum partido, mas ele tem isso muito claro na vida dele. E por que assim, ó, seria impossível o Lewis não curtir, olha que coisa, que palavra mais pobre pra todo o contexto que eu tô trazendo aqui, né? Mas não tem como o Lewis não gostar ou não se identificar um pouco com o Charles, uma vez que um crítico literário chama ele de um romancista das desgraças pessoais, né? Porque ele também traz muitas dessas questões da desgraça pessoal, né? Das pessoas em si, das famílias, nas suas histórias, uma vez que ele tá, né, falando ele viveu muito isso.
Mas essa característica dele ter essa esperança, eu acho que o Lewis devia gostar, porque o Lewis também sofreu muito na vida dele, né? O Lewis fala sobre a questão da dor, né? Tem livros escritos sobre dor, sofrimento. E ele tem até um livro dele, não lembro qual, que ele até parece um pouco assim, descrente de Deus, né? Mas ele questiona Deus e ele se dá a liberdade de questionar as coisas e ele chega às conclusões justamente por conta desses questionamentos. Então, questionar, de fato, não é uma coisa ruim, né? Pensando dessa forma, porque se tu vai chegar em respostas tendo, assim, todo o respeito e todo o empenho para resolver aquelas questões, não é ruim. Ruim é quando tu só abre a questão, mas não resolve ela, não vai atrás. E o Lewis não fazia isso. Então, é muito claro o porquê o Lewis ia se identificar. Pra quem chegou aqui agora, por conta dessa resenha, eu adoro o Lewis, né? Gosto bastante. E quando eu cheguei no Charles Dickens, eu identifiquei um pouco essas questões do Lewis. Eu sempre quis ler o Charles Dickens por conta de um livro que é Um Conto de Natal. E no meio cristão é complicado, né? Porque as pessoas têm aquele problema com a ficção, que ainda não é bem resolvido dentro do nosso país, né? A ideia da ficção, o motivo da ficção e o porquê da ficção. E isso pode trazer alguns problemas, bem por conta do Natal, né? De falar de Natal, de falar de Papai Noel. As pessoas não têm essa divisão ainda do que é fantasia e do que é realidade, eles não entendem o porquê isso é bom. É claro, né? A gente deixa os filhos ver desenho, ver filme, ver novela. Mas quando chega na ficção literária, as pessoas têm esse retrocesso ainda, tá? E é uma coisa que não foi bem trabalhada. Então por isso que eu acho que o conto de Natal não era uma coisa muito bem difundida aqui, assim, pelo que a gente vê, pessoas normais, comuns como eu e você, né? Não o pessoal ali mais, talvez, elitizado, ou que já tem conhecimento, principalmente o pessoal reformado, talvez, já tem uma visão diferente disso, né? Trazendo aí o Jonas Madureira, falando muito bem, às vezes até acho que Pedro Pamplona, estão trazendo a ficção já, e as pessoas não começando a entender. Mas antigamente, e ainda nos meios, é muito difícil, principalmente quando se fala de Natal, né? Que é uma coisa sagrada ali pra eles, pra todos esses, pra quem pensa assim, eu digo, né? E aí o Charles traz um conto de Natal, e um conto de Natal quer trazer uma outra história. Mas a história desse livro aqui é muito triste, é de chorar. Mas assim, ó, eu começo o vídeo falando, né, falar sobre morte com as crianças. Aqui nessa história, ela vai dizer aqui no prefácio, deixa eu citar pra vocês uma parte aqui, ó. Nada mais necessário em tempo esquecido da cruz e da promessa da vida eterna do que um conto infantil com essa temática. A Estrela, sonho de infância, envolve temas como a morte, o sentido do sofrimento, que nunca é em vão, e o sentido último da vida. Ela vai dizer que falar sobre a morte, na verdade, é entender melhor como é a vida. E assim, ó, parando pra pensar, muita gente, a gente vive falando muito, principalmente aqui eu falo bastante sobre vocação, propósito, mas principalmente sobre viver uma vida que vai ecoar na eternidade. Nós falamos muito sobre viver uma vida na esperança do porvir, que o cristão, muitas vezes, Deus faz promessas aqui, mas a nossa vida mesmo vai acontecer e vai ter o seu ápice na eternidade. Então, supostamente, nós vivemos para a eternidade, nós vivemos na anseio da eternidade. A gente fala muito aqui que a nossa vida aqui é um milésimo do que é a nossa vida dentro da eternidade. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, Deus está mais interessado que tu chegue ao céu. Então, do que tu propriamente realize todos os teus desejos aqui na Terra, do que tu seja uma pessoa extremamente feliz aqui na Terra. Ele quer que tu tenha realização, mas só a tua realização total será no céu, tá? Então, assim, é muito contraditório, porque a gente fala muito sobre viver para a glória de Deus, sobre fazer as coisas pensando na eternidade, como quem vive na esperança da eternidade. Mas quando a gente vai falar de morte, a gente fica receoso. E por isso é muito legal trazer esses livros aqui e entender mais sobre como é a morte de fato e qual que é a nossa esperança e nós vivemos para isso, né? Para que num momento nós possamos encontrar com Cristo. Então assim, é um momento muito pequeno da nossa vida, aqui, 80 anos, porque nós temos uma eternidade para ser vivida. E nós vivemos com essa verdade, mas não como quem crê nessa verdade de fato. E o fato da gente ter problema de ler esses livros sobre morte com as crianças, eu li um livro com a Valen, vou colocar aqui pra vocês, e numa das histórias tem uma história de uma menina também, que eu até posso trazer aqui depois pro canal, e fala sobre a morte dela, né? E ela fala sobre como foi ali a morte e tal. E na época eu também pensei nisso, nossa, que pesado, só que como que a gente vai tratar disso? Se nós somos um povo que vive à luz da eternidade, vive como quem caminha para esse lugar que supostamente seria o desejo do nosso coração, que é estar na eternidade com Cristo, como que a gente vai ter dificuldade de falar isso com as crianças, sabe? E aqui ele vai trazer essa história. Ele é um menino, né? E assim, ó, ele escreve isso depois que ele perdeu a sua irmã mais velha. Então ele é o segundo filho de uma família numerosa, tá? Ela vai dizer aqui no prefácio já.
e a irmã dele morreu já adulta, ele era adulto, e ele e essa irmã, eles iam pra um lugar à noite e ficavam olhando as estrelas, se não me engano, no cemitério perto da igreja, bem como aqui na história mostra uma parte. Então o livro, a irmã dele morre de tuberculose, uma coisa muito comum na época, e também a mortalidade infantil, né, na época era uma coisa muito comum. Então, até se tratava bastante isso nos livros, por conta dessa questão também, né, de ensinar isso para as crianças, até porque era uma época que se falava do evangelho também mais puro, assim, né, então não tinha problema se falar em morte, uma vez que nós vivemos para a eternidade. Então, pensem nisso, de como a gente às vezes é contraditório nesse sentido. Então, esse é um dos primeiros motivos para se falar desse livro com os filhos da gente. Uma, porque a vida, a vida aqui na Terra, ela nos fala da morte. E principalmente, quando a gente vai apresentar Cristo para as crianças, falar que Ele é o nosso Salvador é necessariamente falar sobre essa morte que nós vamos ter que passar. E quando a criança entende o Evangelho, ela tem que viver e desejar estar na glória com Cristo, entendeu? Então, falar da morte deveria ser inevitável para o cristão. Não deveria ser uma coisa tão problemática. Até porque prepara a criança para a vida, né? Dá uma esperança para essa criança, tá? Então, esse livro aqui é justamente isso. Ele vai trazer esperança para quem está passando por um luto, alguma coisa do tipo, ou vai preparar a criança para esse tipo de luto e vai reordenar o coração dela, para direcionar ela para uma vida eterna, que existe algo maior e que aquilo lá vale muito mais do que aqui. E, de fato, não só entender, mas viver, né, como quem acredita mesmo que a eternidade vale mais do que a vida aqui na Terra, tá? Pensem na importância disso, por exemplo, na vida do Lewis, né, do Charles Dickens, na vida do C.S. Lewis, que perdeu a mãe, acho que ela tinha 7, 8 anos, se eu não me engano. O que acontece? Esse menino aqui da história tinha uma irmã, e eles sempre olhavam, né, aqui ele fala sobre contemplação logo no início aqui, falam sobre como eles acham bonito o que Deus fez, e como, será que se todas as crianças, né, da Terra se fossem, será que a natureza sentiria falta das crianças? Aí ele começa a fazer uma comparação que eles fazem na infância entre os filhotes, ou, né, alguma coisa tipo assim, e as crianças, e como a natureza tem essa interação, né, com o ser humano, tá? Principalmente com as crianças, ele tá falando aqui. Fora que assim, ó, gente, preciso mostrar pra vocês que as ilustrações são maravilhosas. Tem luz aqui, mas as ilustrações são divinas, tá? Eu gosto desse tipo de ilustração aqui, de aquarelada, tá? Então, assim, é bem revista, tá? Um livro bem simples, a capa é bem reforçada, mas é de revista, e ele é folhas de revista brilhosas, tá? Então, todo dia de noite, ele ia com a irmã dele e olhava uma estrela e identificava uma estrela muito brilhante. Então, eles sempre diziam assim, quando via, quem via primeiro, eles diziam, eu estou vendo a estrela. E aí eles oravam, ai, Deus abençoe a estrela, porque, né, eles achavam aquilo lindo. É bem a ideia de contemplação. No momento, a irmã dele fica doente e ela não consegue nem ir até a janela para ver a estrela. Então, ele vai lá, mostra pra ela, e ele diz que quando ele fala sobre a estrela, ela sorri, né, mesmo estando fraquinha, e ela fala, né, Deus abençoe o meu irmão e a estrela. Quando a irmã dele morre, ele fica muito triste, fica muito arrasado, e ele fala, né, que agora lá no cemitério da igreja, que eles olhavam através da janela, né, em cima do cemitério da igreja tinha aquela estrela, e agora tinha somente um túmulo pequeno, que era da irmã dele, que assim, é muito triste de ver. E ele tá deitado na cama dele lá, e triste, chorando, e aí a luz da estrela é tão forte que entra no quarto, e ele vê as lágrimas dele, e ele tem um sonho, né, com a irmã dele. Então assim, ó, antes que alguém já venha com essa história de, ai, mas aí vai falar das pessoas depois que morreram, que na nossa fé não existe isso. É uma forma que tem de se explicar pra criança que existe uma outra vida, e que nós encontraremos os nossos familiares, amigos, pessoas que nós amamos na eternidade, tá? Essa é a maneira que o Charles Dickens trouxe aqui essa história, e ficou lindo. Então não existe aqui uma intenção teológica por trás aqui, tá? Então fiquem tranquilos, e assim, até porque as pessoas não ensinam teologia para seus filhos geralmente, então as preocupações que a pessoa tem para não ler o livro são assim, ó, as múltiplas. Então ignorem essa natureza pecaminosa da gente de negar toda a literatura infantil ali, boa literatura, e passem por cima disso e leiam, porque vale a pena ler com seus filhos isso e preparar essas crianças para o futuro. Então ele tem um sonho, nesse sonho ele vê essa estrela é uma luz muito forte, como se fosse um caminho entre a terra e o céu, e ele vê lá no céu os anjos recebendo uma multidão de pessoas. Ele diz que os anjos vêm e se jogam no pescoço de alguns deles, ele vê assim que esses anjos saem, então ele tem essa imagem como um anjo, né, como se as pessoas tivessem uma forma angelical. Acredito que seja uma ideia dele de um corpo transformado, tá? Então, como uma criança, ele tem como se fossem anjos. E eles veem que na fila, de vez em quando, um desses anjos sai e eu encontro as pessoas e abraça, beija e traz as pessoas pra dentro, assim, daquele lugar, com muito entusiasmo e alegria. E ele vai falar assim, ó, seguindo juntos, então, pelas grandes ruas de luz, e a felicidade deles era tamanha que, deitado em sua cama, o menino chorou de alegria. Então ele estava tão triste, mas
a alegria que ele via dessas pessoas que estavam adentrando esse lugar com esses anjos, né, que buscavam essas pessoas na fila, essa multidão, era tão grande essa alegria que ele mesmo se encheu dessa alegria e não mais chorou de dor, mas chorava de felicidade. Então era uma felicidade que transbordava, ele não conseguia segurar. E ele reconhece a irmã dele e ele diz: minha irmã, eu tô aqui. Né? E aí ela diz pro anjo, né, e o meu irmão, e aí ela diz que não, que ainda não é o momento. Só que assim, ó, esse menino, ele vai perder um bebezinho na família, né, e aí no final eu vou falar pra vocês porque esse livro foi muito especial nesse momento pra mim, tá? Eu já tinha comprado ele há algum tempo numa promoção da Amazon, agora, por exemplo, tá tendo Black Friday no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? E então, esse livro tá custando 15 reais, ele custa 30, 39, uma coisa assim. Eu comprei numa dessas promoções, mas eu nunca tinha lido. Nunca peguei pra ler. Sempre pegava, assim, dava uma olhada e soltava, mas acabava não lendo. E aí agora, nesse momento, se vocês vão ver no final do vídeo, o porquê eu peguei. Então, ele perde um bebezinho, né, da família, um irmão. E aí ele vê, sempre quando ele perde, ele tem esse sonho, ele vê esse anjo e tal. E vê recebendo ali o bebê, aquela coisa toda. Daí ele cresce, tá, adulto. Ele passa pela perda da sua mãe, tá? E a mesma coisa acontece, tá? Ele tem essa visão, ele vê esses anjos. E aí, acho que essa parte é bem tocante, porque assim, gente, eu descobri, assim, eu já tava desconfiando já no tempo que eu tive até acho que eu falei numa das resenhas, um evento ali que eu me senti muito mal, eu até ia falar sobre gravidez, porque eu tava me sentindo, eu falei sobre ficar grávida, né, mas me senti mal, achei que tava menstruada, mas tava muito estranho, e eu acabei descobrindo que eu tava grávida de 2 meses. E quando a gente foi ouvir o coração do bebê tinha parado muito recentemente, porque tinha, né, circulando sangue ali no bebê, então eu tava com um bebê de 8 semanas, que não sobreviveu. E nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com retido. Eu posso falar muito bem a palavra aqui, porque tranca. Então, por isso esse livro foi muito especial, sabe? Porque daí ele também, nessa parte aqui, ele fica mais velho e ele perde também uma filha, tá? E ele tem o mesmo sonho. Só que cada vez que ele sonha, né, que ele vê isso, essa história do raio da estrela, o raio de luz da estrela, a multidão entrando naquele mundo, né? Ele vê os anjos recebendo e aquelas seres angelicais, e aí a irmã dele é um ser angelical, aí ele vê a mãe, ele vê o irmãozinho e ele vê aí recebendo a filha dele, sabe? Então, espera que vocês vão entender como isso me tocou. Aí chega no fim da vida dele. E aí, nessa época, quando acontece isso com a filha dele, ele fala: a cabeça de minha filha descansa sobre o peito de minha irmã, e os seus braços estão ao redor do pescoço de minha mãe. Aos pés está o bebezinho da minha infância. Posso suportar a partida dela. Bendito seja Deus. E a estrela brilhava. E então, eu chego à velhice dele, e ele, então, está para morrer. E ele fala: eu vi a estrela, então, os filhos de Israel está morrendo, sussurrando entre si, e ele diz: eu estou. E aí ele fala assim, ó: deixe os meus anos para trás como velhos trajes, e sigo até a estrela como uma criança novamente. Ó, meu Pai, eu te dou graças por teres aberto teu interior tantas vezes para receber aqueles entes queridos que me aguardam. Então, ele vai falar sobre uma vida onde houveram perdas, né, ao decorrer da vida, e isso é normal que aconteça, né? E ele vai falar sobre como Deus recebeu, né, essas pessoas e como isso deu força para que ele suportasse, sabendo que um dia ele estaria também na eternidade com Deus e com esses entes queridos, sabe? É a glória da graça de Cristo por nós, da salvação. Então, assim como a história aqui enquanto o bebê tá aqui, a gente tem sempre aquela ideia, assim, de que pode acontecer, né? Eu já fiz 2 ecos e não aconteceu, o coração parou. Não tem nada de errado, eu já tive descolamento de placenta, tive 3 gravidezes e 2 filhos, né? Uma das gravidezes foi embrionária, até posso falar mais disso, mas em outro canal aqui, e no vlog, talvez eu conte um pouco sobre o que aconteceu. Mas é uma gravidez embrionária, eu tive descolamento de placenta, então não se formou o bebê, não tinha coração. No da Valentina, a gente até tinha um quadrinho que a gente chamava de fazer com uma pétala da flor, com um pedaço da flor que o Leandro me deu quando a gente ouviu o coração da Val, porque essa era a ideia, né? Tipo, como se a gente ouvisse o coração dela, a gente saberia, né, que tinha um bebê, porque outra vez não tinha bebê, não se formou o bebê. Dessa vez se formou o bebê, não tinha descolamento de placenta. Eu tive descolamento de placenta na gravidez da Valen, eu tenho adenomiose. E eu estou passando por uma doença autoimune. Então, tô tomando remédios, tô com mastite, então, tá tudo uma bagunça, sabe? Tudo muito confuso. Quando isso aconteceu, eu achei que era por conta disso, mas a médica disse: não, olha, tá tudo bem, não tem descolamento, não tem nada, tá tudo ok. Só que o coraçãozinho não tá mais batendo, sabe? E eu tô aqui esperando pra ver o que vai acontecer. E esse livro foi uma graça de Deus na minha vida, assim, de esperança mesmo, porque como nós somos cristãos, nós cremos que a partir do momento que Deus sopra a vida, existe uma vida ali,
e que se ela não, né, não está aqui, foram 2 meses de vida que Deus deu de um filho para nós, e que com certeza quando a gente chegar no céu a gente vai encontrar e vai poder conhecer, né, essa criança já no corpo glorificado, né, e transformado. Então esse é o nosso consolo, né? A gente sabe que Deus é perfeito e sabe todas as coisas, sabe? Então, por mais que a gente tenha, assim, alguns pensamentos de que triste, chateado, eu confio plenamente que Deus é bom. É aquilo que eu falo pra vocês. Tem que ter sempre certeza na nossa vida que Deus é bom. E a gente tem que viver mesmo as coisas que a gente diz que acredita, né? Se a gente acredita na eternidade, a gente tem que viver como se ela existisse. E se a gente acredita que Deus é bom, a gente tem que confiar que aquilo que Deus faz, né, ou permite que aconteça na nossa vida, de alguma forma é o melhor pra gente. Até porque nenhum sofrimento é em vão. Eu acho que eu aprendi muita coisa com isso. São coisas que eu quero trazer pra um outro canal. Sempre deixo o link aqui desse canal, porque assim que os vídeos começarem a ser liberados lá, vocês já estariam inscritos ali, né? Então fica aqui o link do canal, o link do livro, o link do meu grupo da Amazon, né? Do WhatsApp. Então, se inscrevam aqui no canal para vocês receberem também os outros vídeos, para vocês poderem continuar, né, no trajetório de leitura. E aguardem que lá eu posso falar um pouco mais. Nesse vlog, né, dessa semana de leitura, eu vou contar mais ou menos certinho o que aconteceu. Eu vou falar um pouco mais sobre Charles Dickens, sobre esse livro e o livro que eu comprei aqui do Charles Dickens, e vou dizer pra vocês o que tá acontecendo, né? Talvez, eu sei que muitas mulheres já passaram por isso, tem sido uma coisa mais recorrente ultimamente, e assim, ó, a vontade que a gente tem é de não falar nada, né? Eu falei pra poucas pessoas, mas é por quem tá mais dentro da nossa vida, que tá conversando com a gente, que tá perguntando, sabendo, então acaba que a gente conta as coisas, mas é uma coisa que a gente não tem vontade de conversar e de falar. Só que eu acredito que se a gente passa por alguma coisa, se Deus nos cura daquilo, se a gente consegue passar por aquilo ali pela graça, pela bondade de Deus, a gente precisa compartilhar e dividir isso com outras pessoas. Eu tenho essa premissa em tudo, por exemplo, quando eu leio eu sinto muita vontade de repartir com as pessoas, tanto é que eu criei o canal aqui. Então por isso eu vou trazer isso nesse vlog da 16ª semana, eu acho. Não sei mais um vlog, vai ser mais uma conversa mesmo. E aí eu vou explicar um pouco melhor o que aconteceu, não sei quando eu vou liberar ele, provavelmente essa semana ainda vai ser liberado, tá? Então eu fico por aqui. Eu recomendo demais que vocês leiam este livro, que seja tão consolador para vocês como foi para mim, né? Essa história de Charles, que Deus abençoe as pessoas que traduziram, né? Que esse desenho maravilhoso, essa aquarela, e a editora que trouxe esse livro aqui. É isso. Eu espero vocês no próximo vídeo.